Chega dessa mentira, mano. Parece que a galera que gosta de jogar Nintendo Switch só quer jogar o videogame de boa, mas você entra na internet ali no Facebook, entra no Twitter e uma enxurrada de pessoas te desmerecendo porque tu gosta do seu console e falando um monte de desinformação como se fosse a maior verdade do mundo. Com a Microsoft prometendo Call of Duty, né, assinando um contrato de 10 anos com a Nintendo, começou a circular esse papo de que isso é balela, porque o Nintendo Switch, por ser um hardware portátil, um console híbrido, não seria capaz de rodar jogos como o Call of Duty. Eu tenho o Nintendo Switch, eu jogo Call of Duty no PlayStation 5, e se você quer saber a minha opinião sobre se isso é verdade ou não, se o Switch rodaria Call of Duty ou não, o que eu posso dizer é que essa mentira já cansou. Vocês viram essa zoeirinha aqui aparecendo. Tem Call of Duty pra 3DS, tem Call of Duty pra Wii. Eu sou fã pra caramba da franquia há anos, cara. Olha só os dois aqui no Wii U, tem a mídia física. Quantas vezes uma mesma acusação precisa ser refutada pra entenderem que é apenas uma acusação, não é pautada na verdade? No Coelho Pistola de hoje, eu vou concordar aqui com a Microsoft, porque galera, na boa, porque Switch não roda COD? Chega dessa mentira. Fica aí até o final porque eu vou provar por A mais B que o que tá aqui pode muito bem estar aqui pra você mandar pra aquela galera lá nos grupos. Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e este é o quadro de sexta-feira aqui no canal chamado Nintendo a Sério. Você pode ver os outros vídeos nessa hashtag que tá aqui do lado do título ou na playlist que está aqui na descrição. Neste quadro a gente discute mais a fundo as questões pra sair dessa coisa rasa da internet. Eu trago sempre uma argumentação, ou nesse caso como eu tô meio Dark Coelho Pistola hoje, uma refutação para umas historinhas sem vergonha que aparecem por aí. Então, meus amigos, vem comigo, vamos acabar com essa história de uma vez por todas, porque sim, Call of Duty, mesmo os atuais, rodam no Nintendo Switch, apenas aceita que dói menos. Mas antes da gente começar, eu quero apresentar alguém pra vocês. Esse aí é o Pereira, cara, e ele está patrocinando o vídeo de hoje. Ele é um cara muito gente boa e ele tem uma loja de games na rua Santa Efigênia, em São Paulo. É a loja Pereira Retro Games e eu fui lá conhecer os caras, ver os itens raros que eles têm por lá e poder recomendar pra vocês. Eles têm desde produtos de colecionador, como edições especiais de Zelda, videogames antigos, fitas originais de Nintendo 64, como também jogos mais atuais de Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e tudo mais que precisar. Eu tô feliz de apresentar pra vocês porque eles são muito gente boa, eles compram, eles vendem também e eles trocam os seus videogames. Vale a pena passar lá na Santa Efigênia pra poder conhecer a loja deles. E olha galera, eles fazem lives todas as terças e quintas no link que eu vou deixar aqui na descrição, com produtos a preços mais baixos e vocês podem entrar em contato com eles também via WhatsApp, via Instagram, lá na página do Facebook deles. Eu vou deixar todos os links pra vocês aqui. Então, manutenção dos seus consoles antigos e novos, retro games e games atuais, fala com o Pereira, links aqui na descrição. Respira fundo e conta até 5. Eu queria poder dizer que essa história de o Switch não roda tal jogo começou apenas quando o Nintendo Switch saiu, mas a gente sabe que não foi bem assim. A verdade é que essa história veio desde o Wii, porque desde o console dos sensores de movimento, a Nintendo tem utilizado hardwares mais fracos do que a concorrência e também perdido o apoio das grandes publicadoras e também a confiança de boa parte do público. Na verdade, desde o Super Nintendo, nunca mais foi o mesmo a relação da Nintendo com as publicadoras e com o chamado Hardcore Gamerzão. Não tem o nome pra isso, mas a gente sabe como é que é. Isso aconteceu por uma série de fatores. E de fato, boa parte foi sim, absolutamente por culpa da própria Nintendo, que tomava decisões ruins que ninguém mais na indústria queria tomar. Foi assim com os cartuchos do Nintendo 64, quando o PlayStation e todo o resto da indústria queria usar CD. Foi assim no GameCube, que a Nintendo não conseguiu emplacar os CDzinhos mini. E também o console como concorrência do PlayStation 2, o videogame mais vendido de todos os tempos. E daí no Wii, além de focar em sensores de movimento, ele trouxe um hardware que ainda dificultava versões dos grandes jogos para o seu console, porque o Wii não era nem de perto tão poderoso quanto o PlayStation 3 e o Xbox 360. E isso se manteve no Wii U, né? Além de trazer esses sensores de movimento, porque eles queriam ainda manter a popularidade do Wii, mas também agora trazer jogos para U. A Nintendo entendia muito bem que ela tinha se afastado desse público que é o U, que a gente sabe que era o core gamer, né? Além disso, o Wii U ele tinha trazido um hardware que era um Megazord. Ele é basicamente uma repelente de third party, cara. Ele era fraco, ele não vendeu muito, e o estúdio que fosse lançar o jogo pra ele tinha que criar alguma coisa pra utilizar o gamepad. Will, você sabe o tanto que eu te amo, mas você foi um videogame problemático demais pro seu próprio bem. Então sim, a Nintendo é em parte responsável pelo afastamento das thirds, mas por vários motivos e em diferentes períodos da história. Mas tudo isso que eu contei foi ignorado e criaram um único motivo, resumiram e colocaram toda a culpa nisso, que foi o hardware fraco do Wii
do Wii U e agora do Nintendo Switch. A galera parece que simplifica todos os assuntos e se foca em uma coisa e fica perturbando os outros na internet, mano. E essa tríade de Wii mais fraco, Wii U mais fraco e o Nintendo Switch também, se criou uma teoria que mesmo com 6 anos de história desse console provando que a teoria tá errada pra todo mundo, ela continua sendo passada por aí. Call of Duty não roda no Nintendo Switch. Qualquer jogo não roda no Nintendo Switch. Isso é bem fácil de desmentir quando a gente se lembra que o Wii U teve menos jogos de parceiros, né, dos third parties, do que o Wii teve, mesmo sendo um console mais potente do que o Wii. E o Switch hoje recebe mais jogos que ambos o Wii e o Wii U, mesmo a diferença dele de poder pro PlayStation 5, pro PlayStation 4 ser visivelmente colossal quando a gente coloca ambos os hardwares lado a lado. E isso só falando de história recente. Se a gente olhar pra trás, a gente vê o GameCube não tendo suporte das third parties que o PlayStation 2 tinha, e o GameCube era muito mais potente do que o PlayStation 2. Sim, caso você tenha ouvido o contrário na internet, é mentira. O GameCube era sim mais potente do que o PlayStation 2 e não existe absolutamente nada que prove que ele não era. É só o pessoal mesmo sendo maluco na internet. Agora a gente tá falando de fato de hardware, tá ali, a potência é maior. O PlayStation 2 era mais fraco daquela geração. E como vocês podem ver, não teve nenhum problema com isso, ele continuou sendo o videogame mais vendido de todos os tempos. E mesmo o GameCube sendo mais potente do que o PlayStation 2, as empresas elas preferiram, como dizem o pessoal, capar os jogos e lançar esses jogos pro PlayStation 2 assim, mais capadinho. A mesma coisa aconteceu com o Nintendo 64 e o PS1. O Nintendo 64 era mais potente, mas tinha muito menos apoio e menos jogos do que o PlayStation 1. Então força bruta de hardware nunca significou que os jogos não poderiam rodar naquele console. Por isso essa ideia que permeia aí na internet de que todos os jogos que não estão ainda no Nintendo Switch não estão justamente porque ele não consegue rodar esses jogos, fica ainda mais absurdo em 2023. Pô, cara, isso era uma discussão que já devia estar no passado, né? O que acontece muito na internet nessas discussões bobas é uma falácia de argumentação chamada mover o gol, onde a pessoa vai lá, fala alguma coisa boba e você vai lá e desmente essa pessoa, aí ela adiciona um pouquinho mais. Não, mas agora então o que você disse não valeu por causa dessa outra coisa, e ela sempre vai mudando o objetivo dela, tentando te refutar, e mesmo que você prove 500 vezes que ela tá errada, pra ela nunca é o suficiente. Vê se esse seguinte diálogo aqui não é meio familiar. Alguém fala: o Nintendo Switch nunca vai conseguir rodar os jogos atuais, como Doom, por exemplo. Aí outra pessoa: anunciaram Doom, roda jogo atual sim. Mas esse aí é um Doom velho, o novo ele não rodaria. Anunciaram que o novo Doom Eternal vai chegar pro Nintendo Switch também. Mas é que Doom é cenário fechado, se fosse um jogo de mundo aberto, tipo The Witcher 3, aí nunca rodaria no Nintendo Switch. Esses nintendistas têm que ficar explicando pra eles as coisas. Aí tu vai ver lá na E3, tem um anúncio de The Witcher 3 pra Nintendo Switch. Aí o cara vai lá e fala assim: mas é que The Witcher é um jogo de 30 frames por segundo, né? É um jogo pesado que precisa ser em 60 frames por segundo, e Nintendo Switch nunca rodaria, tipo um jogo de luta. Aí vai lá e lança o jogo de luta que o cara falou que não rodava. E aí o argumento é: ou então um jogo de corrida, um jogo de corrida bonito não ia rodar no Switch. Aí vão lá e lançam um jogo de corrida bonitão que roda no Nintendo Switch. Mas é que esses jogos, eles não precisam renderizar as coisas muito rápido. Aí tipo, a galera já vai desistir no argumento. Não tem como, mano, mas é assim, em uma só conversa parece muito bobo, mas é que esse tipo de conversa acontece todos os dias. Pô, mano, 6 anos de Nintendo Switch já chega, né? Olha aqui o No Man's Sky renderizando uma viagem no espaço em tempo real, sem loading. Você viaja de um planeta pro outro quando e como quiser em um universo infinito. O Nintendo Switch nunca vai rodar isso. Aí tu vai lá e mostra No Man's Sky rodando no Nintendo Switch e com gráficos ótimos. Mas esses jogos aí tudo rodam abaixo de HD, não tem como um jogo pesado rodar em HD 720p. Aí tu vai lá e mostra: mas tu viu que Nier Automata tá rodando em até 1080p, uma resolução até acima do PlayStation 4? Ok que no PlayStation 4 ele roda 60 frames por segundo e no Nintendo Switch a 30, mas pô, pro console que não consegue rodar nada pesado em 720p, foi um baita tapa na cara. E aí saiu a nova geração e já sabem, né? Não, agora acabou, o apoio third party do Nintendo Switch morreu. O Switch não vai mais receber jogo, a gente precisa de um Switch Pro. O Nintendo Switch tá cansado. Olha aí, It Takes Two, o jogo do ano, do primeiro ano da nova geração, tá chegando no Nintendo Switch. E Sonic Frontiers, e Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Aí o cara vai lá e responde: mas nenhum desse é pesado, seu nintendista fanático. Caraca, cara, Hogwarts Legacy, que legal, ele foi anunciado para Nintendo Switch e ele não vai ser cloud gaming.
Ah, mas vai ser feio pra caramba. Enfim, já chega, né? Vocês já entenderam, vocês já conhecem, porque eu tenho certeza que já vivenciaram isso em 500 discussões no Facebook, no Twitter, nos grupos de WhatsApp. E é essa a falácia de argumentação chamada de mover o gol, ou moving the goalpost. E ela tá acontecendo agora com Call of Duty no Nintendo Switch. E a minha pergunta fica, até que ponto vão precisar lançar jogos pra essas pessoas acordarem pra vida, mano? Tá feio já. Especificamente sobre Call of Duty agora, muitas pessoas argumentam que é porque ele é um jogo de tiro e por isso seria mais complicado no Nintendo Switch. Seja ela pela estrutura do jogo, ou seja ele por causa do online, ou por causa do gráfico mais realista, enfim, tudo isso já foi refutado agora mesmo, mas tem gente que teima que por algum motivo FPS não dá. O Doom só conseguiu por ser um jogo de um jogador. É cada desculpinha que a gente ouve, né? Sem contar que o Doom ele tem multiplayer no Nintendo Switch ainda por cima. Se você gosta de FPS ou de TPS, né, o Third Person Shooter, enfim, se você gosta de shooters, pega aqui uma listinha de jogos de tiro que também estão no Nintendo Switch e veja como eles rodam no Nintendo Switch. Essas imagens são do console. Começando por Crysis, o primeiro, o segundo e o terceiro. As imagens são do 2. E aí temos Bright Memory Infinite, que é um jogo até recente que foi lançado, tá? Ele é curtinho, é bem bacana e tem gráficos bonitos. O problema dele é que ele é curtinho mesmo. A gente tem o Dying Light também rodando completamente em modo portátil no Switchão. Que lembrando, se o seu Nintendo Switch for um Nintendo Switch Lite, que você pagou milão nele ali, R$1.100, que é uma discrepância imensa do valor de qualquer outro console atualmente no mercado, você roda todos esses jogos. E mesmo que você esteja falando de um Nintendo Switch OLED, a gente tem que levar em consideração isso, cara. Esse console é da finura de uma barra de chocolate, cara. Esse console, além de ser mais barato, ele é da finura de uma barra de chocolate. Diferentes produtos atendem diferentes demandas. Desculpa ter que falar o óbvio aqui, mas continuando a lista. Sniper Elite 3 e também o Sniper Elite 4 estão no Nintendo Switch, Wolfenstein 2 e tantos outros games. Olhando esses jogos, será que Call of Duty com um downgrade que seja, com imagens piores no Nintendo Switch, mas no nível desses jogos aí, seria tão ruim assim, mano? E o online? Nintendo Switch aguenta jogos de tiro online? Bom, Overwatch 2 está no Nintendo Switch. Lembrando, o Overwatch 2 melhorou o gráfico do primeiro jogo e muita gente já dizia que o primeiro era o limite que o Nintendo Switch iria aguentar. A gente tem Warframe no Nintendo Switch, que é belíssimo, um jogaço. A gente tem Warface, que, oh, beleza, não é tão bonito, não ajuda muito no meu argumento aqui, mas é um jogo pequeno e grátis, então até estúdios menores conseguem fazer. E tem mais dois exemplos que eu vou guardar pra vocês já já. E bom, eu já tô até prevendo aqui alguns argumentos das pessoas dizendo: ah, Coelho, mas você não tá mencionando os jogos que tem um port ruim no Nintendo Switch. Um bom exemplo que dizem sempre disso é Mortal Kombat 11, que, cabelos feios à parte, rodava travado em 60 frames por segundo, ou melhor, roda 60 FPS no Nintendo Switch. Então ele não é um fracasso de port por completo, cara. Ele é um jogo mais feinho, mas roda muito bem. Então ele é válido para muitos jogadores, inclusive eu, que gosto de levar o meu Nintendo Switch e tirar um fight ali aonde eu quiser com o meu Switch OLED em cima da mesa contra alguém usando 2 Joy-Con. Tem o jogo Outer Worlds, que esse sim talvez seja o port mais feio ali do Nintendo Switch atualmente, já que Ark Survival Evolved, né, ele teve um update que deixou o jogo muito bom e anteriormente ele era considerado o pior port sim do Nintendo Switch. Então lógico que existem maus exemplos. Mas primeiramente, ports ruins ainda são jogos que estão na plataforma. E se eles estão de acordo com o seu padrão de exigência, aí já é outro assunto. Muitas pessoas preferem ter um Call of Duty feinho do que não ter Call of Duty at all na Nintendo. Seja porque o Nintendo Switch é o único console da pessoa, ou por fazer a questão do modo portátil, ou mesmo porque, sei lá, os amigos dele têm Nintendo Switch, então ele prefere jogar com os amigos na versão mais feia, ou porque gosta de jogar o Nintendo Switch em modo tabletop em cima da mesa, que é como eu faço na maior parte dos jogos que eu jogo. Jogar no avião, sei lá, mano. A versão de Nintendo Switch dos jogos tem uma série de vantagens, e é por isso que muitos ainda jogam dois shooters com grandes diferenças gráficas, que são Fortnite capítulo 4, que especialmente nesse novo capítulo update ficou uma diferença absurda mesmo, porém prova que o console roda sim um jogo com 100 jogadores inclusive. E o outro é o Apex Legends, que no lançamento inclusive tinha problemas sérios, mas esses jogos estão lá para quem quiser. Esse é o meu ponto. E sobre ports ruins, ou seja, adaptações ruins de jogos para Nintendo Switch, a gente tem que lembrar que muito se deve ao trabalho empregado. Com o tanto de jogo pesado que eu mostrei que roda muito bem, vocês acham mesmo que o melhor exemplo para dizer que o Nintendo Switch não ia rodar Call of Duty é pegar Outer Worlds? Não, né, galera?
E mais uma vez, com o tanto de jogo pesado rodando no Nintendo Switch, vocês acham mesmo que Outer Worlds roda mal porque ele é um jogo mais pesado de todos eles? Ou porque o trabalho ali não foi tão bem feito quanto nos outros jogos? É muito mais provável o segundo caso. A diferença de um bom trabalho no Nintendo Switch é gritante, e quem provou isso mais uma vez foi o Ark, que era o pior port do Nintendo Switch, mas ano passado ele recebeu o update mais transformador de todos os tempos, porque eles passaram o port para outra empresa mais competente fazer. E aí vocês estão vendo a diferença. Então agora chegamos à grande lição desse vídeo. O que eu quero mostrar pra vocês é que a pergunta não é o Nintendo Switch roda esse jogo, mas sim a pergunta é como o Nintendo Switch roda esse jogo. O Switch roda Call of Duty. Como? Vamos descobrir. Provavelmente em 30 frames por segundo em vez de 60, com menos elementos na tela e recursos gráficos como Ray Tracing, mas nós vimos vários jogos muito bonitos assim e rodando de maneira mais do que satisfatória no Nintendo Switch. Quando olhamos para os envolvidos, as notícias são boas. A Activision tem 2 ótimos ports para o Nintendo Switch, fora os 2 Diablos que são muito bons. Mas eu sei que o pessoal vai mandar a carta de mas esses são jogos velhos, né? Mover o Gol. Um dos ports da Activision é o Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Inclusive um salve aí para o nosso amigo Digplay, que sempre faz as comparações, a gente está usando várias aqui no canal. E o outro jogo é o Crash 4, onde eles refizeram texturas e até modelos, quase que como uma versão própria, e ficou muito bom no Nintendo Switch também. E vamos lembrar, o Nintendo Switch ele roda os jogos de Wii U melhor do que no Wii U. E nós tínhamos Call of Duty no Wii U. A gente tinha mais de um Call of Duty no Wii U. Esse argumento não faz sentido. Eles eram baseados na versão de PlayStation 3, mas que rodam melhor do que ele. Então, se o Wii U entregava os Call of Duty do começo do PlayStation 4 melhor do que no PlayStation 3, por que acreditar que o Nintendo Switch não aguentaria os Call of Duty de PlayStation 4, mesmo que pior do que no PlayStation 4? E tem mais. Por que o pessimismo, cara? Quando a gente pensa em Call of Duty no Nintendo Switch, por que a gente tem que ler esses comentários? Mas ele vai ficar igual aquele outro jogo que ficou horrível no Nintendo Switch. E aí começa a comparar com as piores coisas que estão em minoria, sabe? É comparação com a resolução baixa de um jogo, com o FPS baixo de outro jogo, com os problemas de não sei quem. Mais baixos mesmo são esses argumentos bobos, cara. Se você é uma das pessoas que faz isso, mano, para, mano. Sério, quem tá passando vergonha é você falando essas coisas, entendeu? Tipo assim, tirando Fortnite, talvez, Call of Duty é maior do que todos os exemplos que eu dei nesse vídeo. E a Activision, a empresa mais rica, ainda mais com os 80 bilhões da Microsoft, tem grana pra poder fazer um port bom, tem equipe pra poder fazer um port bom. A própria Microsoft cansou de prometer isso pros jogadores, então quem sabe justamente a versão de Call of Duty no Nintendo Switch não seja um marco como o melhor port de todos os tempos no console, a melhor adaptação de Switch. Um dos exemplos lá da nossa conversa ruim era o Fast RMX, que é um jogo de uma empresa indie pequeníssima que tem 50 funcionários e eles entregaram esse gráfico aí no primeiro ano do Nintendo Switch, rodando em 60 frames por segundo. Galera, se a Shinen conseguiu isso nessas condições, cara, a gigante da Activision consegue entregar uma baita de uma adaptação incrível, um port ótimo de Call of Duty no 7º ano de Nintendo Switch. E lembrando que existem diversas alternativas para Call of Duty no nosso videogame híbrido. Se os jogos de PlayStation 5 exigem um downgrade muito forte, traz os do meio da vida do PlayStation 4. Ter Call of Duty no Nintendo Switch não precisa ser o que está saindo naquele ano específico. Apesar de que sim, a Microsoft prometeu que ia fazer isso, tá? Mas enfim, ela pode trazer os outros também. Remasters! Gente, Metroid Prime Remastered foi lançado recentemente e o que foi aquilo? O jogo tá lindo, tá muito bonito. Se um remaster de GameCube ficou bom assim, imagina um de PlayStation 3, imagina uma trilogia do Call of Duty Black Ops, por exemplo. Tendo online, opa, tá ótimo, cara. A gente vai estar jogando Call of Duty no Suitão e pode ter certeza que eu fico feliz com isso, porque desde o ano 1 eu tô esperando, cara. Como eu falei, eu sou fã de Call of Duty. Tanto que eu não vou deixar de jogar o jogo por causa de uma plataforma. Eu jogo no PlayStation 5, mano, e acabou. Antes disso eu jogava no PlayStation 4, antes disso eu jogava no PlayStation 3. Mas eu quero mesmo é jogar na minha plataforma favorita. Quer outras opções? Eles podem trazer os seus Call of Duties em versão própria ou, entre aspas aqui, os remakes. Se a Microsoft quiser colocar o Call of Duty mais atual no Nintendo Switch, ela consegue. Afinal, em último caso, é só ela fazer uma versão própria do jogo para Nintendo Switch, ou seja, um remake, refazendo o jogo, as mesmas fases, inimigos, na mesma posição, tudo igualzinho, mas com gráfico pior. Se você não sabe, ela já fez isso no passado com o Wii, que teve o primeiro Black Ops, e não é que deram um downgrade, é uma versão própria do Wii. Quer mais?
Call of Duty World at War saiu para Nintendo DS, cara, um hardware portátil que era basicamente um Nintendo 64 Pro. Então é sério que vocês ainda acham que Call of Duty no Wii e no DS são possíveis e no Switch não? Sem contar, mano, que vamos combinar, a gente não tá mais nos anos 90, as engines de produção de jogos hoje em dia, elas são escaláveis. Quem jogou Hogwarts Legacy sabe que o jogo ele roda lá com Ray Tracing ou ele pode rodar no modo desempenho e a gente já consegue de ter uma ideia ali naquele modo desempenho como é que ele vai rodar no PlayStation 4. As engines são escaláveis, a gente consegue até imaginar como é que ele vai rodar no Nintendo Switch. Então a mesma engine que faz o jogo do PlayStation 5 hoje em dia, do Xbox novo, cara, ele vai fazer o jogo também rodar e escalar para Nintendo Switch com as devidas adaptações. Então eu acho que tá provado que sim, né? O Nintendo Switch tem condições plenas de rodar jogos da franquia Call of Duty. Mas esse vídeo não é só sobre Call of Duty, é sobre vários e vários jogos que toda vez a gente tem que ouvir que o Nintendo Switch não aguenta. Mesmo com tantas possibilidades históricas e jogos já portados, as pessoas elas preferem ser ignorantes e simplesmente não fazerem uma pesquisa de 2 minutos no Google. Sério, já deu esse papo de todo jogo que não tá no Nintendo Switch não estar porque ele não vai rodar no console. Se fosse assim, pô, o Nintendo Switch não roda Sonic Lost World do Wii U, o Nintendo Switch não roda Vampire Survivors, o Nintendo Switch não roda Battletoads do Xbox One. Já exauri as provas e os argumentos aqui, agora eu tô começando a falar na mesma linguagem daqueles caras que ficam falando as besteiras, né? Eu tô com ele pistola hoje. Tipo assim, cara, as pessoas ofendem no pessoal umas às outras por causa de videogame, mano. Pra que isso? Ah, tu é idiota porque você tem Nintendo Switch em vez de jogar o jogo no PlayStation. Mano, deixa o cara jogar onde ele quiser para de se meter na vida dos outros, tá ligado? Tipo assim, eu tenho The Witcher no Nintendo Switch e eu tenho a versão, inclusive, nova, que roda no PlayStation 5. Qual que é melhor? Depende, mano. Se eu tiver no avião, a de Nintendo Switch vai ser melhor. Se eu tiver na televisão, a do PlayStation 5. Se eu estiver jogando na televisão, mas se eu quiser levar ela para outro lugar, é a do Nintendo Switch. É a preferência do jogador que define isso. Não é tu que tá cuidando da vida dos outros que define isso. Existem diversos motivos pelo qual uma empresa pode optar por não trazer o seu jogo para o Nintendo Switch. E sim, talvez alguns desses jogos não vieram porque o trabalho de portar ele para o Switch foi algo que a empresa não topou, seja por não ter ninguém lá que entenda bem da arquitetura do console, seja por achar que o dinheiro gasto no port não ia reverter em vendas. A Square Enix, por exemplo, ela admitiu que tentou colocar Final Fantasy XV no Nintendo Switch, mas a Luminous Engine, que já é uma engine super problemática, e pra quem não sabe, é a engine do Forspoken também, que os nintendistas adoram usar de exemplo de jogo feio de nova geração, o problema não é o jogo, mano. O problema é a engine da Square Enix, cara. Tem o bom trabalho e o trabalho que não é bom, cara. Tem os dois exemplos, é como a gente tava falando mais cedo. E aí Final Fantasy XV não se deu bem no Nintendo Switch e eles chegaram à conclusão que eles iam ter que fazer o jogo todo em outra engine. Aí eles deixaram quieto e julgaram que não valia a pena. Ok, justificado, não é como se fosse uma coisa preguiçosa, são decisões comerciais. Mas, caso eles quisessem fazer em outra engine, daria, sempre dá. Novamente, não é se roda, é como iria rodar. Então da próxima vez que você vê esse papo rodando na timeline, principalmente se tiver com preguiça de explicar pra pessoa o que eu expliquei pra vocês aqui, usa esse vídeo como carta, posta esse vídeo lá nos comentários e manda pra galera. Você vai fazer 4 coisas boas com isso. Você vai poupar o seu tempo, você vai silenciar um hater que mesmo que quiser continuar falando. Você pode dizer, não mano, assiste o vídeo, tu não assistiu o vídeo. Ou você vai mudar a cabeça da pessoa que vai começar a enxergar as coisas de outra forma. Você vai me ajudar aqui no canal, então deixa o like aqui, se inscreve aqui no canal Coelho do Japão e ativa o sininho de notificações pra não perderem esses vídeos de sexta-feira aqui no canal. E você ainda ajuda o Pereira, cara. Pô, o Pereira é gente boa, mano. O cara tá lá com a loja de retro games dele na Santa Efigênia lá em São Paulo. Um monte de coisa boa, link aqui na descrição. O Pereira não tem essa briga de consoles não. Ele gosta de PlayStation, ele gosta de Xbox, ele gosta de Nintendo e ele gosta mesmo da velharia que todos nós gostamos dos retro games, cara. Pereira é gente boníssima, links aqui na descrição, assim como o endereço dele, e dá uma passada nas lives de vendas deles também. Beleza, amigos? Expliquei tudo pra vocês, argumentei bastante e, claro, estou aberto a críticas. Desde que sejam respeitosas, vocês podem mandar as críticas aqui nos comentários, podem concordar também. Como sempre, estou aberto aos contra-argumentos também. Então eu vejo vocês aqui nos comentários e, claro, verei Call of Duty aqui no meu Nintendo Switch, se a Microsoft conseguir terminar de comprar a Activision Blizzard, né?
E é isso aí, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like aqui que dá uma moralzona. Mais uma vez, se inscreva aí, ative o sininho de notificações. Vai lá conhecer o Pereira. Manda um abraço pra ele se você for lá. E ó, ele também compra, tá? Os jogos antigos, videogames antigos, novos também. E os caras lá são realmente muito gente boa. Então é isso aí. Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC. Me marca lá. Se você for compartilhar esse vídeo, já marca minha arroba lá no Twitter ou no Instagram. @RodrigoCoelhoC. Faço vídeos lá no TikTok também com a mesma arroba. E aqui na descrição tem os meus links afiliados da Amazon que me ajudam pra caramba. Vai comprar um acessório, vai comprar uma televisão, um celular, entra no site através do meu link de afiliado, entre aí, ó, coelhonojapão.com/Amazon, aí você navega lá no site. Qualquer compra que você quiser, você ajuda pra caramba aqui no canal, assim como os membros me ajudam muito aqui no canal também, então muito obrigado a todos vocês, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, mesmo que vocês discordem delas, cara. Nada de ataque pessoal por causa de videogame. Esse é um diferencial muito bacana aqui da comunidade Coelho no Japão, que se ajuda pra caramba e é muito gentil. Vou ficando por aqui, meus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Muito obrigado a todos vocês. Valeu!